Os Estados Unidos estão exportando o próprio caos. Os Estados Unidos não estão agindo de forma agressiva no mundo porque estão fortes. Eles estão agindo assim porque estão instáveis. Essa é a chave que quase ninguém quer encarar. Quando um país confiante exerce poder, ele negocia, constrói alianças e impõe regras de forma previsível. Quando um país entra em crise interna profunda, ele começa a usar o mundo externo como válvula de escape. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Os EUA vivem hoje um nível de fragmentação interna que não se via há décadas. Não é apenas polarização política, é ruptura de consenso básico. Não existe mais acordo sobre o que é verdade, sobre o que é eleição legítima, sobre o papel das instituições ou sobre quem manda de fato no país. Metade da população não confia no sistema. A outra metade não confia na outra metade. Esse tipo de ambiente é explosivo. Historicamente, ele produz sempre o mesmo efeito. Líderes passam a buscar conflitos externos para reorganizar o caos interno. O inimigo deixa de estar dentro e passa a estar fora. O medo vira ferramenta de coesão. É por isso que temas como imigração, cartéis, soberania e ameaças externas passaram a dominar o discurso político americano. Eles não surgem do nada. Eles são escolhidos porque funcionam emocionalmente. Eles simplificam um país complexo em uma narrativa de nós contra eles. E quando essa narrativa se consolida, decisões externas deixam de ser apenas estratégicas. Elas passam a ser performáticas, servem para mostrar força, criar sensação de controle e alimentar a política doméstica. É nesse ponto que o mundo entra em risco, porque quando a maior potência do planeta começa a usar ações externas para resolver problemas internos, o cálculo muda. A prioridade deixa de ser estabilidade global e passa a ser impacto político interno. O custo humano, diplomático ou regional vira detalhe. A Venezuela não aparece por acaso. A Groenlândia não aparece por acaso. A América Latina não está no radar por acaso. Esses movimentos são sintomas de um país que já não consegue organizar sua própria casa sem projetar tensão para fora. A pergunta que fica, e que guia este vídeo, não é se os EQN ainda têm poder. Eles têm. A pergunta real é: o que acontece quando esse poder passa a ser guiado pelo medo interno e não pela estabilidade externa? No próximo bloco, a gente vai entrar no primeiro motor desse processo, a imigração, e por que ela virou a engrenagem perfeita para justificar endurecimento interno e ações externas cada vez mais perigosas. Imigração. O medo que organiza o caos. A imigração não virou o principal tema político dos Estados Unidos por acaso. Ela virou porque funciona. Funciona para gerar medo. Funciona para simplificar o mundo. Funciona para transformar problemas complexos em inimigos visíveis. Quando um país entra em crise interna profunda, ele precisa de algo que una as pessoas rapidamente, não por reflexão, mas por emoção. A imigração cumpre exatamente esse papel. Ela cria a sensação de invasão, de perda de controle, de ameaça constante. E a ameaça é o combustível mais eficiente da política. O debate deixou de ser sobre política migratória real. Virou um debate sobre identidade, sobre quem pertence, sobre quem deve ser combatido. Isso explica por que operações migratórias passaram a ser mais visíveis, mais duras e mais simbólicas. Não é só para conter fluxo, é para mostrar ação. Mostrar força, mostrar que alguém está no comando, mesmo que o problema continue existindo. Esse tipo de discurso reorganiza a política interna. Ele desloca a atenção da desigualdade, da dívida, da precarização do trabalho e da crise institucional. Em vez de perguntar por que o sistema não funciona, a população passa a perguntar quem está entrando nele. E quando isso acontece, o passo seguinte é quase automático. O endurecimento. Endurecimento de leis. Endurecimento de discurso. Endurecimento de fronteiras. O problema é que, quando o medo vira política de Estado, ele não fica contido dentro do país. Ele começa a justificar ações externas, pressão sobre vizinhos, intervenções indiretas, operações preventivas. Tudo passa a ser enquadrado como defesa. É aqui que a política migratória interna começa a se conectar com a geografia do mundo. Países próximos deixam de ser parceiros e passam a ser riscos. Regiões inteiras passam a ser tratadas como zonas de contenção.
Esse mecanismo é perigoso porque ele normaliza a exceção. O que antes seria inaceitável passa a ser tolerado em nome da segurança. E uma vez tolerado, vira precedente. A imigração nesse contexto não é causa, é ferramenta. Ferramenta para reorganizar o caos interno. Ferramenta para justificar força. Ferramenta para preparar o terreno para ações cada vez mais duras fora das fronteiras. No próximo bloco, a gente vai avançar um passo além. Vamos falar de como essa lógica do medo se conecta com o discurso da guerra aos cartéis e com a normalização de atalhos que corroem a soberania de países inteiros. Cartéis, México e o atalho que muda as regras. Quando o discurso do medo já está instalado, ele precisa avançar. E o próximo passo quase sempre é o mesmo: transformar segurança em exceção permanente. Nos Estados Unidos, isso aparece com força no discurso da guerra aos cartéis. À primeira vista, parece simples: crime organizado, drogas, violência. Mas por trás disso, existe algo muito maior acontecendo. A retórica contra os cartéis deixou de ser apenas combate ao crime. Ela virou argumento para relativizar fronteiras, para flexibilizar soberania, para justificar ações que, em outros contextos, seriam impensáveis. Quando se começa a falar em ameaça transnacional, o mundo muda de forma rápida. O vizinho deixa de ser país, vira problema, vira risco, vira zona de contenção. É assim que o México entra nesse jogo de forma perigosa. Sob pressão constante, decisões jurídicas passam a ser aceleradas. Processos são encurtados. Regras são dobradas. E o que antes exigia debate passa a ser tratado como urgência. Esse é o ponto mais sensível. Quando a exceção vira método, ela não para onde começou. Hoje é o cartel. Amanhã é qualquer grupo considerado ameaça. Depois qualquer país considerado instável. Esse tipo de lógica não fortalece a segurança. Ela corrói o direito. Ela enfraquece instituições e cria precedentes que se espalham rápido. O mais grave é que isso não acontece por erro. Acontece por conveniência. Atalhos funcionam politicamente. Eles passam a sensação de ação imediata, de resposta dura, de controle. E em um país fragmentado internamente, controle é moeda valiosa. Mas o custo desse atalho é pago fora. Países vizinhos perdem autonomia. Regiões inteiras passam a viver sob ameaça permanente. E o mundo começa a aceitar que certas regras só valem em alguns lugares. É exatamente aqui que a política interna americana começa a deformar a geografia do mundo. O medo interno vira pressão externa. A narrativa doméstica vira política internacional. E quando isso acontece, não existe mais linha clara entre combate ao crime e exercício de poder. No próximo bloco, a gente vai ligar esse ponto diretamente à Venezuela. Não como caso isolado, mas como exemplo claro de até onde essa lógica pode ir quando encontra um país frágil demais para resistir. Venezuela. Quando o mundo vira palco, a Venezuela não entra nessa história como um acidente. Ela entra como o lugar onde tudo pode ser testado. Quando a lógica do medo interno já está instalada e quando os atalhos já foram normalizados, o passo seguinte é escolher um cenário externo, onde essa lógica possa ser aplicada, sem grande resistência. A Venezuela reúne todas as condições para isso. É um país fragilizado, isolado diplomaticamente, com pouca capacidade de impor custo internacional. Isso faz dela o palco perfeito. O que acontece ali não é apenas sobre governo, ideologia ou petróleo. É sobre mensagem. A mensagem de que limites podem ser ultrapassados, de que a força pode voltar a ser usada sem grandes consequências, de que certas soberanias são mais negociáveis do que outras. A ação externa, nesse caso, cumpre dois papéis ao mesmo tempo. Para fora, demonstra poder. Para dentro, organiza narrativa. Internamente, cria a sensação de comando, de decisão, de liderança firme. Em um país dividido, isso é politicamente valioso. O mundo vira cenário. O conflito vira espetáculo. A política doméstica se alimenta da projeção externa. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando um país passa a usar outro como ferramenta de gestão interna, o cálculo muda. O impacto regional vira detalhe. O custo humano vira estatística. O precedente vira regra. A Venezuela não é o fim desse processo. Ela é o exemplo. O exemplo do que acontece quando um país entra na zona cinzenta do sistema internacional, nem protegido, nem totalmente ignorado.
apenas disponível para ser usado como aviso. Esse tipo de ação não precisa se repetir muitas vezes para funcionar. Basta acontecer uma vez, de forma visível, para reorganizar o comportamento de outros países. Governos observam, elites observam e aprendem. Aprendem o que pode, aprendem o que não pode, aprendem até onde dá para ir. É por isso que a Venezuela precisa ser lida dentro desse encadeamento maior. Não como exceção, mas como confirmação. A confirmação de que o medo, quando vira política, começa a redesenhar o mapa do mundo. No próximo bloco, a gente vai sair da Venezuela e olhar para o futuro imediato, para o próximo território, onde essa lógica começa a aparecer com mais força. Um território que não é frágil, mas é estratégico, a Groenlândia. E o que está em jogo ali não é crise pontual. É o desenho do século que vem. Groenlândia, o próximo tabuleiro do poder. Se a Venezuela representa o palco onde o medo é testado, a Groenlândia representa algo diferente. Ela não é frágil. Ela é estratégica. E é exatamente por isso que ela entrou no radar. A Groenlândia não aparece no debate internacional por crise humanitária ou instabilidade política. Ela aparece porque o mundo está mudando de eixo. O Ártico está deixando de ser periferia geográfica e passando a ser centro estratégico. Ali passam rotas marítimas que encurtam continentes. Ali existem recursos minerais essenciais para a nova era tecnológica. Ali se define parte do equilíbrio militar entre grandes potências. Quando o gelo recua, o poder avança. O interesse dos Estados Unidos na Groenlândia não é novo, mas agora ele ganha outra forma. Não se fala mais apenas em cooperação. Fala-se em acesso permanente, em presença estratégica, em controle indireto de um território que muda o jogo do século XXI. E aqui o padrão se repete. Não é invasão direta, não é ocupação formal, é pressão diplomática, é argumento de segurança, é narrativa de proteção. Sempre a mesma lógica. É para o bem comum. É para garantir estabilidade. É para evitar que outros ocupem. Mas por trás disso, existe a mesma pergunta que apareceu na Venezuela. Quem decide? A Groenlândia pertence a um povo pequeno, com pouca voz no sistema internacional. E isso importa, porque quando territórios estratégicos pertencem a quem não consegue impor custo político, eles viram alvos naturais de grandes disputas. A diferença é que aqui, o aviso não é feito pela força explícita. Ele é feito pela antecipação, pela pressão antes do conflito, pela ocupação do debate antes da resistência. É o mesmo mecanismo em outro estágio. A Venezuela mostra até onde se pode ir quando o país é fraco. A Groenlândia mostra como se avança quando o território é valioso, demais para ser atacado. Em ambos os casos, o que está em jogo não é apenas soberania local, que é a redefinição silenciosa de regras. É o teste de até onde o mundo aceita que decisões globais sejam tomadas por poucos. No próximo bloco, a gente fecha esse ciclo. Vamos juntar imigração, cartéis, Venezuela e Groenlândia para responder à pergunta que fica no ar desde o início. Que tipo de mundo está sendo normalizado quando o medo vira política? E por que isso afeta todo mundo? Inclusive quem acha que está longe demais para ser atingido. Quando o medo vira política, o mundo muda. Quando a gente junta todas as peças, imigração, cartéis, Venezuela e Groenlândia, o desenho fica claro. Não são eventos soltos. São partes de um mesmo movimento. Um movimento onde o medo deixa de ser reação e passa a ser método. O medo organiza discurso. O medo simplifica decisões. O medo permite atalhos. E quando o medo vira política de Estado, as regras começam a mudar sem anúncio oficial. O que antes seria impensável passa a ser tolerável. O que antes exigia consenso passa a ser imposto. O que antes era exceção passa a ser tratado como necessidade. Esse é o ponto mais perigoso do momento atual. Não é que o mundo esteja entrando em guerra aberta, é que ele está aceitando pouco a pouco um novo normal. Um normal onde soberania é relativa, onde fronteiras são flexíveis, onde a força volta a ser linguagem legítima, desde que usada nos lugares certos. E lugares certos, quase sempre, são aqueles que não conseguem reagir. O mais grave é que esse processo não acontece de forma abrupta. Ele acontece em etapas. Um caso aqui, um precedente ali, um silêncio acolá. E quando se percebe, o mapa mental do que é aceitável já mudou. Isso afeta países pequenos, médios e grandes. Afeta alianças.
afeta comércio, afeta decisões que ainda nem foram tomadas. Porque quando o medo organiza o sistema, todos começam a agir defensivamente, e sistemas defensivos tendem a escalar. O mundo entra num estado permanente de alerta, e alerta constante não produz estabilidade. Produz erro, produz excesso, produz colapso. O que vimos na Venezuela não é o fim. O que se desenha na Groenlândia não é o começo. São sinais. Sinais de que o poder global está sendo exercido de forma mais crua, mais direta e menos preocupada com consenso. E quando isso acontece, não existe mais longe o suficiente. Tudo se conecta. Entender esse movimento não é pessimismo, é leitura de cenário. Porque quando o medo vira política, quem não entende a lógica deixa de ser ator e passa a ser terreno. E no mundo que está sendo normalizado agora, terreno é exatamente o que ninguém quer ser.